Pessoal, então hoje vamos falar exclusivamente da carta de número 24 do baralho cigano. Para quem não me conhece, eu sou o Ramon, tarólogo, professor de tarô e baralho cigano, fundador da Escola Holística Sol do Oriente e criador do programa Tarólogos da Nova Era. O meu objetivo aqui é transformar você em um cartomante de excelência. Vamos lá, Graziele. Qual? Não sei o que, eu não entendi. Só não tô respondendo esse tipo de pergunta, tá? De responder pergunta de amor, essas coisas, não. Eu vou estar falando exclusivamente da carta do coração aqui, ok? Só esperando o pessoal entrar mais um pouco pra gente começar. Então, eu vou começar aqui a live, né? Já iniciando, depois eu falo com vocês. Solange, boa noite. Então, o coração fala-nos aqui no Ocidente como um símbolo de centralização. É enfatizado aqui no Ocidente como um símbolo de centralização. De outrora não era assim, porque na África medieval era-se associado ao coração, bem antes dessa alusão aqui do Ocidente como o coração sendo o centro de tudo. Na antiga África existia uma erva em formato de coração, que na época era usada como anticoncepcional, né, dos tempos modernos de hoje. Mas era uma erva que se era utilizada na antiga África, ou podemos dizer África medieval, que era tida como um símbolo do coração. Ao passar do tempo, também dentro das tradições cristãs e até mesmo das religiões abraâmicas, o coração trouxe uma ótica um pouco mais como centralizadora do divino. Ou seja, como o coração é a fonte de tudo, como se fosse o altruísmo, e de fato não deixe de ser. Por quê? Porque o coração ele está muito associado a um viés de filantropia, de altruísmo, de amor incondicional. Então a carta do coração não vai se tratar apenas de amor profano, amor entre outra pessoa, não. Ele vai se tratar de um amor um tanto mais elevado também. Vou explicar isso melhor. Aqui vamos usar um exemplo, o português para nós. Aqui usamos a palavra amor para tudo, né? Tudo é amor. Mas diferente do grego, como uma língua muito rica, se é para um amor carnal, você tem eros. Se é para um amor mais espiritual, algo do divino, você tem filéu, você tem filos. Só ver aqui os comentários.
Tem um ágape também, que é um amor ainda mais puro ainda, né? Um amor mais divino, né? Philos seria um amor mais relacionado à sabedoria e ágape seria um amor relacionado ao divino, né? As coisas celestes como um todo. Olá, Rose Oliveira, boa noite. Pessoal, só lembrando que a live aqui não se trata de responder perguntas de amor, essas coisas não. Tá se tratando aqui da carta de número 24, né? A carta do coração. Peço a vocês aí que curtam e compartilhem o vídeo lá. Lucileia, boa noite. Não, Douglas, a live aqui não é para essa finalidade, tá? Mas enfim, voltando aqui para a live, depois eu vou responder com precisão as perguntas de vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta relacionada ao coração, vocês podem fazer, que eu vou estar depois respondendo, ok? Mas enfim, voltando aqui para a carta do coração, então ela fala também dessa ótica um tanto altruísta, de amor universal. Na filosofia indiana, para os hindus, o coração é a morada de Brahma, ou seja, o sopro, a contração e contrição, né, a expansão do universo, né, é a morada de Brahma para os hindus. E não é à toa também que é o chakra cardíaco, né, o chakra onde a Kundalini também começa a manifestar, né, vai para o Agnya Chakra, depois se espalha por outros chakras. Então, o coração é o centro da alma. É através do coração, da nossa quinta essência, que temos o contato com o nosso sagrado anjo guardião, ou seja, o nosso anjo da guarda, aquele que detém todos os segredos da nossa caminhada e até mesmo da nossa missão aqui na Terra. O coração, para os egípcios, era tido como um vaso, e é bastante interessante, como um símbolo de vaso, é bastante interessante que após a morte para os antigos egípcios, nos sarcófagos, era-se tirado o coração e era-se colocado um escaravelho para que o faraó conseguisse fazer a sua passagem, ganhar a vida eterna após morte. Né? O escaravelho no coração poderia omitir, né, alguma mentira da qual o faraó cometeu em vida e minimizar para que ele possa adentrar outros planos, né, outras realidades após morte. Portanto, o coração também ele ressalta para os antigos egípcios, né, Maat e Anubis, era-se pesado o coração para ver se o coração pesava mais que uma pena. Se o coração pesasse mais que uma pena, então era cheio de maldade. Se pesasse menos que uma pena, era um coração puro, que podia seguir em frente à sua caminhada. Se não, se o coração fosse mais pesado que uma pena, era devorado por um crocodilo. Amit. Deixa eu ver aqui os comentários. Lia. Pessoal, vão lá. Quem tiver alguma pergunta a respeito da carta, tá, do coração, fique aí à vontade. Se não tiver, eu vou dar aí procedência, tá bom? Hoje eu vou trazer um pouco da live. Só para vocês compartilhem, tá? Compartilhem no completo, tá? Nascimento. Pergunta aí objetiva, tá bom? Vamos lá. A Vânia Axé, boa noite, Vânia. Vânia, né?
Axé para você também. Uma pessoa compartilha o nome completo, data de nascimento, pergunta. Perdão, não, acho que você não. Faça pergunta a respeito da carta do coração, né? Tô até confundindo que a pessoa tá mandando coisas não relacionadas aqui à live, né? Mas enfim, o coração, se tratando de uma questão da saúde não, da personalidade, como a personalidade de alguém, como a pessoa é, etc., vai nos falar muito de uma pessoa muito sentimental. Leva as coisas muito pela visão emocional. É uma pessoa que, de fato, ela não age assim com base no senso, muitas vezes, da razão. Aquela pessoa que toma, assim, determinada atitude de forma impensada. E aquele ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado. Então, muitas vezes, agir só com o coração, sem passar pelo crivo da razão, muitas vezes tem a consequência. Ou seja, muitas vezes o coração tem determinadas decisões de fato importantes na nossa vida, mas nem sempre agir de uma forma muitas vezes visceral ou até mesmo só em base do coração, muitas vezes não chega a lugar algum. Lógico que existe uma pesquisa, né? Não sei até que ponto ainda é verdade, mas que o coração ele tem mais neurônios do que o cérebro, né? O coração também tem é como se fosse um cérebro, o coração, né? Ele tem uma certa inteligência, mas é uma inteligência mais inconsciente que o cérebro. Boa noite, como anda? Não sei como anda essa vida amorosa. A live que não se trata disso, tô falando da carta do coração. Mas voltando aqui para a carta, eu não mencionei aqui ainda, né, mas vale mencionar. O coração ele tem o valete de copas. Valete de copas, dentro da mitologia grega, era Narciso. E daí que vem esse nome Narciso. Por que Narciso? Porque ao ver o menino adolescente de 12 a 14 anos, ao ver ele sobre o reflexo da água, ele mesmo se apaixonou por ele e cravou um punhal em seu peito. Daí que vem o nome Narciso, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes, não diria arrogante, né? Mas muitas vezes que se acha, né? Daí que vem a origem da palavra. E o valete aqui de copas, né? Vai falar de renovação, de um apreço pela arte, né? Enriquecendo o significado da carta do coração, vai trazer um apreço pela arte, pela renovação, por boas novas, vai trazer um viés também de romantismo, né, o valete de copas aqui, trazer um viés de romantismo, vai trazer também habilidades de criatividade, como citado anteriormente, ou seja, pode se despertar para a arte também. Então vai trazer esse lado do valete de copas também incorporado na carta do coração. Latida, boa noite, bem-vinda. Mas vamos lá, pessoal, quem estiver vendo a live aí, curte para estar ajudando na divulgação, compartilha também, para que mais pessoas possam ter acesso aí à live, tá? Mas vamos lá, voltando para a carta do coração. Vamos usar um exemplo, coração no trabalho.
ou na carreira profissional, etc. Vamos dizer, o coração numa rotina de trabalho. Ele pode dizer que muitas vezes a pessoa ama aquilo que faz, tá? Uma pessoa que ama aquilo que faz, que tem paixão naquilo que faz. Por exemplo, principalmente se a carta da árvore por perto, né? Então é um amor que é frutífero, né? Que dá frutos dentro daquele trabalho. Ou seja, a pessoa ama aquilo que faz, né? E é algo firme. Tem aquela metáfora, né? Aquela palavra que se diz que pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então se aplica perfeitamente aqui. Olá, Sara. Boa noite, Sara. Então, pessoal, vamos interagindo aqui. O coração, né, no trabalho, juntamente com a montanha, ele pressagia que emocionalmente essa pessoa não vai bem relativo à vida profissional. Ou seja, existem ali alguns empecilhos que impedem a pessoa de avançar em frente, né, emocionalmente deixando ela de alguma forma um tanto abalada. O coração, dependendo do contexto, né, ele pode apresentar mais ou menos amor em determinada circunstância. Ou seja, vamos usar um exemplo, igual a gente está citando aqui a parte do trabalho. Né? A pessoa pode amar o que faz, mas pode odiar também aquilo que faz, dependendo do contexto do jogo. Ou seja, dependendo das cartas que estão conversando ali à volta. Então, vai ter essa mescla aí. Então, é interessante ver a carta do coração como um todo, tá? Não simplificar e falar que a carta é somente amor. Não. Dependendo do contexto, ela pode também representar ódio. Mas isso aí tem que ser analisado, né, com critério também, né, para você ter uma resposta um tanto mais precisa e mais assertiva. Olá, pessoal, alguém tem alguma pergunta a respeito da carta do coração? O pessoal que está assistindo aí, quem tiver alguma dúvida, né, vou estar abrindo aí a perguntas. Enquanto não tem, eu vou aqui dar seguimento. O pessoal não está respondendo pergunta, tá? Quem tiver mandando pergunta aí, eu perder tempo. A live aqui se trata de falar da carta do coração. Dentro do contexto de sociedade, coletiva, etc., o coração, ele nos fala muito, deixa eu ver aqui, a Fabiana, o coração e o urso pode ser um amor obsessivo? Pode sim, com certeza. É aquele amor um pouco doentio também. Olá, Denise, boa noite, bem-vinda. Olá, Rayane, sim, a carta do coração. Olá, Leandro, pode ser traição ao coração? Olha, não necessariamente, ô Leandro. Dentro do amor, aí vem entrar aquele senso de relatividade. Dependendo do contexto, aqui vamos usar um exemplo, né? O coração juntamente com a árvore no amor, né? Então é um amor que está sendo cultivado e a tendência aqui é dar frutos. Pode ser que a pessoa venha ter filhos, né? Constituir família. Enfim, então tem vários olhares, né, para o coração no amor. Pode ser ódio também, pode se tratar de frustrações. Aí vai depender de uma série de coisas, né? De qual método está sendo utilizado ou de quais cartas estão à volta ali também, fazendo conversação dentro da leitura. Então, isso aí vai ser relativo, tá bom?
Mas no geral, se tratando da vida amorosa, né, ele vai expressar um lado bastante sentimental. Aí vai ser relativo também. Por isso que eu digo que tem que contar uma história, né? A carta tem que contar uma história. Então é necessário outras cartas para que essa história seja bem contada, né? Um exemplo, aqui um amor a caminho, né? O coração, etc, né? Aqui no amor, de repente, um amor ingênuo, né? Com a criança, um amor que é baseado na ingenuidade, não tem um senso de malícia. Aqui um amor estável, um amor sólido. Então, por aí vai, né? Então, mais ou menos dessa ótica aí. Mônica, boa noite. Olha lá, Tida, a carta positiva que fala de sentimentos arrebatadores, especial no amor, pode estar ligado a essa carta. Peraí, não entendi, peraí. Olha, não deu para me ler toda essa pergunta, mas enfim, lá, Raquel, boa noite. Raquel Lourenço. Olha, a respeito do coração, se você falando aí de uma carta que pode estar relacionada, e quem mandou a pergunta, eu acho que é a Tati, né? Acredito, não é a Tati, não é a Tida. Mandou a pergunta sobre o coração, se pode se tratar de uma relação arrebatadora. Como eu falei anteriormente, depende. Depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Igual eu falo, tem que analisar de uma forma minuciosa e com critério quais outras cartas que vão estar conversando, que vão dar essa resposta, tá? Mas pode ser sim o que você citou aí anteriormente, mas entre aspas, né? Pode apresentar mais coisas, igual a Fabiana citou, né? O urso, né? Com o coração, de fato, sim, pode apresentar um amor obsessivo, né? Ou aquele amor maternal também. O sol e o coração propicia um novo amor, né? Um amor muito sincero, muito claro. Já a lua e o coração é um amor mais romântico, né? Um amor um tanto sonhador. Só não estou respondendo pergunta, tá? De amor e de trabalho, nada a ver. A finalidade da live aqui é a aula a respeito da carta do coração, tá? Batida, Nedeiras. Então lá, pessoal, quem tiver alguma pergunta a respeito da carta do coração aí, fique à vontade. O coração dentro das finanças, ele pode muitas vezes representar que a pessoa tem algum projeto, algum plano, ou de repente algum investimento relacionado ao amor, ou até mesmo ao campo familiar, mas existe também um certo... Alá, Denise, obrigado por dividir o conhecimento, gratidão, Denise. O coração vai nos falar também dessa visão de ter mais pé no chão com as finanças, ser mais precavido, cauteloso. Aqui a razão, de fato, ela é importante. A razão, de fato, ela é importante. Ela é tida, interessante. Tida que fez a pergunta, né? Então, nas finanças, o coração vai falar isso. Olha, é interessante você analisar isso com muito critério, esse investimento, realmente se é isso mesmo que você quer, né? Às vezes a pessoa pode estar muito emocionada em um projeto, né? Vai muito pela emoção e muitas vezes não calcula as consequências que aquilo pode acarretar ao longo do tempo. Olha lá, Camila, Costas de amor seria foice antes ou depois? Tá.
A foice antes, né? Se ela tivesse do lado aqui esquerdo, ela chegando, então pode indicar um corte que já aconteceu ou que está chegando. Se ela sair depois, pode ser uma colheita, né? Alguma alguma transformação no amor que acontecerá, que trará bons frutos. Mas, olha lá. Coração, peraí. A cor, peraí. Cortes de amor seria a foice, depois o rato também aparece. Afinal, chicotes são cartas que me intrigam. Cortes de amor. Pode ser, né? O chicote e o coração poderia se tratar muitas vezes de um amor um pouco mais quente, né? Um pouco mais conflituoso e um tanto obsessivo. Já o rato traria para o coração uma questão mais de ressentimento, de mágoa, de frustração, de aborrecimento, de muitas vezes chorar pelo leite derramado. Coração é montanha. Pode ser um amor que pode alcançar uma vitória depois de muitas dificuldades? Pode sim. E põe dificuldades, porque escalar uma montanha não é fácil. O pico da montanha é algo complicado. Porém, tem que lembrar que o alto da montanha, né, o Olimpo, é a morada dos deuses. Então, se a pessoa persistir, esse amor pode ser bem propício a um futuro. Pode ser bastante favorável, mas é possível sim. Porém, tem muitos obstáculos. Demora. Mas também a carta do coração, juntamente com a montanha, dependendo do contexto, também pressagia divórcios, né? E teria que analisar também isso aí. Mas pode dar certo sim. A carta do coração Fabiana, né, que fez a carta do coração e a montanha. Vai depender de outras coisas, né, mas pode dar certo. Lembrando que coragem também, né, tem um pouco na raiz da palavra coração, que é agir com o coração. Né? Coragem é estar pronto para desafiar momentos difíceis, né? Usando um exemplo simplório, né? Estar preparado para os desafios, né? Que é a ausência de covardia, de não ação diante dos desafios. Então o coração também vem nos falar desse sentimento visceral da coragem. Eu não diria sentimento, desse termo, né? Coragem. De poder agir, né, diante dos desafios, né, das frustrações da vida. Ou seja, de ser ousado, arrojado. O coração, quando se trata de algum tipo de talento, né, do qual está representando a pessoa, aqui são talentos bastante criativos. Pode ser relacionado à arte, à música. Deixa eu ver. Coração e a estrela. Seria um amor espiritual, até mesmo um predestino? Sim, pode ser. Dentro do amor poderia ser, mas na espiritualidade poderia ser a comunicação com o sagrado anjo guardião. Ou seja, a pessoa tendo contato com o sagrado anjo guardião dela, ou esse sagrado anjo guardião, esse mestre interior muito próximo. E até mesmo um altruísmo, um amor universal também dentro da espiritualidade. Mas no amor pode se representar isso sim. Um amor predestinado pela espiritualidade. É uma ação kármica ali a ser resolvida também. O coração, ele vem nos falar, né? Se for olhar por um lado mais sinestésico, né? O coração, ele muitas vezes, dependendo das circunstâncias da vida, ele nos causa opressão,
né, ressentimentos, aquela dor muitas vezes de não confiar em certas pessoas. Então o coração tem que analisar ele como um todo, né? Ele é um órgão muito importante também no corpo humano, né? Responsável por bombear o sangue, né? Uma das funções dele. É um órgão muito importante. Se o coração parar de bater, não há vida. Então a respiração para o coração é muito importante. Então ele, se olhar para esse viés sinestésico, né? Então poderia entender melhor também o coração. Olha lá, o coração e a cruz é um término ou também predestino. Alguns traduzem a cruz como espiritualidade, outros como um término doenças. Olha, as duas interpretações estão corretas, tá? Camélia, né? Só que assim, eu vejo mais como uma ação tanto sofrida, tá? Mais uma ação kármica um pouco dificultosa, o coração e a cruz. Porém, tem um lado da espiritualidade também. Aquilo é possível, geralmente é possível, mas com longo prazo de demora. Mas geralmente quando a cruz sai ali, junto com o coração, tem ali um evento de sofrimento também. Ou seja, aquele flagelo, aquele sofrimento. Então, sim, pode apresentar. As duas respostas estão corretas, tá? Porque a cruz aqui, para nós ocidentais, né, depois da vinda de Cristo, né, se tornou um simbolismo, podemos dizer, de Cristo, né? Tanto a espiritualidade, mas também representa o sofrimento, né? Pode representar várias coisas, mas essa pergunta sua aí, as duas respostas estão corretas, tá? As duas maneiras podem ser interpretadas. Mas voltando aqui, o coração, deixa eu ver. Camélia Pitanga. Pessoal, não sei se é a primeira vez de vocês que estão compartilhando aqui a live, né, a respeito do significado da carta. Se for a primeira vez, me siga aí nas redes sociais para vocês ficarem por dentro das novidades, né, por dentro dos vídeos, né, que são postados aqui diariamente. Para de repente poder ajudar de alguma forma, né, com empoderar aí o seu conhecimento. Vamos lá, a carta do coração é quando se trata da comunicação, da expressão verbal, né? Aqui vai nos falar muito de uma pessoa que se expressa muito em relação às emoções, né? Pode ter uma tendência a ser mais tímida, mas que fala com a voz do coração, né? Uma pessoa que não usa estratégia, né? Não usa jogos de manipulação. Lá, a Tida Miguel. Essa carta revela nossas verdades, paixões da vida? Pode sim, pode apresentar também. Olá, Andréia, boa noite, André chegou, pode apresentar sim isso. Mas, assim, filosoficamente, né, a pessoa tem que ser senhor ou senhora das suas vontades e não escravo ou escrava dos seus desejos. Ou seja, não pode ser dominada pelas paixões. Por quê? A paixão em si, ela é algo assim um tanto passageiro, tá? É algo, a pessoa fica meio extasiada,
podemos dizer assim, né? Tudo para ela é lindo, ela não olha as coisas como um senso crítico. Isso, por um lado, é muito perigoso, porque a paixão passa, e o amor, se for verdadeiro, ele fica. O amor, ele é construído por admiração, e não por paixão. A paixão, ela passa. Então, é mais ou menos por dentro dessa ótica. Mas as paixões da vida, né, todo ser humano está sujeito a elas, mas, de alguma forma, temos que transcendê-las. Ou seja, ser senhor ou senhora das nossas vontades e não escrava ou escravo de nossos desejos. Olá, Santos, boa noite. Andréia Maria, boa noite, Andréia. Interessante ressaltar que o coração relacionado ao chakra cardíaco, né, o Anahata, esse nome em sânscrito significa câmara secreta, né? Então, para vocês verem a importância que o coração tem nessa oportunidade. Tem como ver para mim? Não, tem não. Aqui se trata de falar da carta, não de responder perguntas e respostas. Mas dando continuidade aqui, Sônia Oliveira, boa noite, muito bem-vinda. Márcia Pereira, boa noite, Márcia. Muito bem-vinda. Lani, pessoal, quem estiver chegando aí, puder compartilhar a live, tá? Curte aí para estar ajudando a divulgação. Mas voltando aqui para a carta do coração como um todo, né? Uma pergunta, né, que o pessoal faz muito, né? Vai chegar alguém em minha vida, etc, né? E sai lá a carta do coração. Sim, aqui enfatiza muito a chegada de alguém, traz caminhos do amor. Mas não devemos ver essa resposta como única, exclusiva, absoluta. É interessante dar mais cartas, né? Vamos dar exemplo, o coração e o sol. Aqui sim, de fato, é um amor que vem aparecer, vem trazer bastante presságios. Olha lá, Tida Miguel. Muito interessante suas explicações, obrigado. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso, né? Exemplo, coração, né, para um futuro de amor, e o trevo, aqui vai nos falar de um amor que propiciará a sorte, bons benefícios, um amor que será fundamentado com muita generosidade e reciprocidade, né? Aí depende, né, das outras cartas, né? Um exemplo, o coração e os peixes, aqui um amor que terá profundidade, vai sair da superficialidade, e também um amor que pode agregar aí com as finanças, ou também com a vida financeira, pode trazer bons presságios, situações favoráveis. Exemplo, coração futuro próximo e a criança nos fala de um amor que aparecerá de uma forma ingênua, um pouco imatura, e também pode apresentar uma pessoa mais nova, aparição de uma pessoa mais jovial, tá? A coração, um amor que chegou ao fim, depende, Fabiana. Aí tem que ser analisado, né, com outras cartas. Chegou ao fim. Esse termo, assim, chegou ao fim, eu acho um pouco complicado de usar. Por quê? Porque chegar ao fim eu vejo que é uma palavra até um tanto muito forte, né? Pode ser que seja o fim ali naquele ano, naquele mês, naquele momento, mas se daqui 2 anos a pessoa voltar, então não é o fim, né? Então teria que ser analisado isso aí com bastante critério, né?
Aline Moraes. Boa noite, Aline, bem-vinda. Olha lá, Fabiana com caixão. Poderia ser o fim do ciclo de relacionamento, sim, né? Ou o começo também, né? A carta do caixão, ela tem esse duplo significado. Pode ser tanto o começo e um fim. Aí que tá o pulo do gato. Boa noite. Pessoal, vamos compartilhar a live, curte para estar gerando a divulgação, tá? Hoje estamos falando aí da carta de 2024, a carta do coração, né? Pessoal chegando aqui agora. Olá, Sônia, obrigado pelo carinho. Patrícia, boa noite. Olá, Maria, acho que seria um recomeço para essa pergunta. Poderia ser um recomeço, tanto um fim também, né? As duas perguntas estão certas, mas aí seria interessante tirar outra carta. Por aí, qual carta que assina? Se for uma carta mais com tendência mais negativa, aí seria o fim. Se for uma carta mais positiva, é um recomeço. Aí, né, Maria, igual eu falei, por isso que tem que, quando fica algumas lacunas, algumas perguntas neutras, um tanto duvidosas, é interessante a pessoa tirar mais uma carta, né, igual nesse caso do coração e o caixão, para assinar a jogada. Ou seja, para ter essa chancela e o carimbo final, para ver se é um recomeço ou pressagia um fim. Então isso aí tem que ser analisado, entendeu? Então tem que contar uma história, né? E o coração também, ele é, dentro de termos espirituais, eu não mencionei, ele vai representar o sagrado anjo guardião, vai representar o anjo da guarda. E o coração é uma grande chave para a evolução espiritual. O chakra cardíaco está relacionado à quinta essência, né? à nossa evolução. Para quem é de uma tradição mais, podemos dizer, afro-brasileira, etc., não estou dizendo que é o correto, né? Tem o Meri de Logum, tem outras ferramentas para utilizar, mas pode apresentar o Xum, né? Para quem comunga com essa crença, né? Para quem vê por esse viés, né? Pode apresentar o Xum. Mas o coração na espiritualidade, ele vai falar disso. Ele vai falar de, pode ser, a pessoa desenvolver uma grande compaixão, um grande altruísmo, ou também um grande amor pela espiritualidade. Muitas vezes a espiritualidade trazendo um amor a caminho para a vida da pessoa. E também muitas vezes na espiritualidade vai apresentar muitas vezes uma ação da qual a pessoa nega encarar na vida dela. Sim, alguma situação na qual ela nega encarar na vida dela, emocional. Pode ser um amor que relacionamento já acabou e a pessoa insiste em ficar ali. Ou seja, a pessoa se mantém ali. Ela se tornou, de alguma forma, um tanto dependente, podemos dizer assim, né? Quando a pessoa está em público, né, quando ela é representada pela carta do coração, é aquela pessoa que as outras pessoas vão ver nela muita cordialidade, muita empatia. Ou seja, as pessoas vão ver ela como uma pessoa carismática, como uma pessoa que se coloca ali no lugar das outras pessoas. O coração também, ele se faz grandes poetas, se tratando da personalidade de alguém. Porque um poeta, ele precisa pensar com o coração. Ou seja, tem que ter esse lado emocional um tanto mais desenvolvido, né, do que o lado da razão. Geralmente tem esse viés, né, relacionado mais ao lado do coração.
Em questão da saúde, o coração ele pode representar problemas emocionais. Nem sempre vai apresentar coisas relacionadas ao coração. Pode, de alguma forma, apresentar, sim. Mas, geralmente, pode apresentar problemas de cunho emocional. Pode ser, de repente, que a saúde da pessoa se encontra em um mau estado por circunstâncias emocionais. De repente, a pessoa se frustrou pela perda de um emprego, ou até mesmo pela perda de um relacionamento, conflitos, de repente, familiares, etc. No contexto familiar, pode ser que a pessoa ama a família ou odeia a família, dependendo do contexto, né? Olha lá, Janaína Santos, boa noite, Janaína. Josiane, né? Josiane Santos. No amor também, eu não mencionei, mas o coração ele pode apresentar presentes no amor, tá? Ele pode apresentar presentes, né? Ganhos de presente no amor, né? Uma questão assim um tanto romântica, né? Que o coração e o jardim, o amor, né? Encontros aí românticos. Deixa eu só mencionar aqui uma combinação interessante. Aqui o navio, o coração, né? O navio que é a segunda jogada, pode ser tanto um amor distante, ou um amor que chegou ao fim, dependendo do contexto da tiragem, né? Pode, de fato, representar. Deixa eu só dar seguimento aqui. Aquela famosa frase, né? Me dê a chave do seu coração, aqui se encaixa, né? A pessoa pode estar abrindo o coração para outra pessoa, quando se trata do amor. Aqui já é um amor mais baseado em interesse, né? Se tratando da vida amorosa. Ou seja, a pessoa está lidando com pessoas devassas, pessoas que são licenciosas. Aqui um coração em repouso, né? O coração e a montanha, né? Coração, montanha não, e a torre. Um coração em repouso, uma pessoa que quer um isolamento nesse período, né? Não quer se relacionar com ninguém. Aqui o coração e os pássaros representar um certo romantismo, né? Uma união a dois, etc. Aqui muitas vezes pode apresentar um amor secreto, coração e livro. Coração, um amor secreto, um amor que poderá ser revelado, ou até mesmo um casamento, dependendo do contexto, né? Aqui de fato representa um romance. Olha que bonitas essas cartas. Coração, ramalhete e as alianças aqui, ou seja, o amor manifestado, o buquê de flores e alianças consolidando. Pode ser um pedido de namoro, um pedido de casamento, né? Sendo mais genérico, mas pode de fato representar. Aqui, o coração e a serpente aqui pode apresentar ódio, tá? A serpente e o coração é uma expressão de ódio dentro do amor. Pode de fato sim representar, tá? Aqui é aquele coração um tanto cansado, né? Um coração que está frustrado a respeito do amor. Olha lá, sigo e gosto muito da linha signos, venho sentindo muitas dores na coluna. Será espiritual ou psíquico? Olha, meu querido, você tem que analisar isso aí, entendeu? Nem tudo vai ser espiritual, mas pode ser sim, entendeu? Eu não estou tirando cartas, né? Eu estou falando hoje aqui a respeito
do significado da carta no geral. Mas pode ser espiritual, sim. Aqui o coração e os ratos vai se tratar de um coração cansado, né? Um coração que já está frustrado em relação ao amor. Aqui seria um romantismo, mas um romantismo que pode passar por situações vexatórias, né? A lua aponta para a flecha de romantismo, mas tem que sempre ter aquele olhar soslaio, meio de canto de olho, né? Olá, Joyce, boa noite, gratidão pelo carinho. Boa noite, lindo, obrigado pelo carinho. Mas a lua vai apontar para a flecha romantismo, sim, no amor, junto com o coração, mas com perspectivas ilusórias. Sim, Fabiano, eu acabei de falar, o coração e a serpente pode sim ser um amor, mas pode apresentar ódio também. Mas é um amor que tá propício a tentações, né? Pode não ser um amor saudável, pode ser um amor que possa correr riscos, né? E tido também como uma ação um pouco, podemos dizer, traiçoeira, né? Então a pessoa tem que ficar ligada nesse ponto, tá? Tem que analisar isso aí. Não entendi. Só carnal? Sim, pode ser só carnal, né? Não, André, não sabe tirar a carta, se fala da carta do coração. Olha lá, Márcia, amor com traição. Pode também, né? A serpente é algo já mais venenoso, né? Então a pessoa tem que, né, se cuidar na dose ali que ela está, na aventura que ela está se envolvendo também, entendeu? Tanto pode curá-la como, né, deixar em maus lençóis. Lembrando que o veneno, né, e o remédio, a diferença está na dose. Olá, Gorete Lopes, boa noite. Gorete de Portugal, bem-vinda. Pessoal, então estamos encerrando praticamente a live, né? Chegando ao fim, né? Quem quiser fazer alguma pergunta aí da carta do coração, né? A respeito de algo que queira saber, fique à vontade, né? Eu vou continuar dando seguimento aqui. Então, ressaltando aqui, né, recapitulando, o coração na espiritualidade vai falar do sagrado anjo guardião, vai falar para quem é de uma crença umbandista, pode apresentar o Oxum, mas vai representar aqui, né, também na espiritualidade, o altruísmo, amor universal, nas amizades. É aquela pessoa que ama ter amigos, né? Gosta muito das amizades, no trabalho, aquela pessoa que ama o que faz, ou pode odiar o que faz, dependendo do contexto, dependendo das cartas vizinhas, tá? Pode apresentar o oposto, né? Pode odiar o que faz. E, de alguma forma, aquela profissão, aquele trabalho, pode estar gerando algum tipo de emoção na vida da pessoa, emoções boas ou ruins. Então isso tem que ser analisado também. Vamos usar o exemplo, se é no trabalho. É uma carta que vai falar de coração e os ratos, né? A pessoa está frustrada no trabalho, né? Não está contente. Ela, Gorete, chega sempre no fim. Eu acredito que é o horário, né, Gorete? Daqui do Brasil para Portugal, mas, né, é importante que a live também vai ficar gravada, né? E o importante é estar participando. Exemplo, coração, mas a serpente, né? Dependendo do significado, né? As pessoas estavam perguntando. No trabalho, pode apresentar uma pessoa que está interessada uma na outra, tá?
pode apresentar uma pessoa que está interessada na outra, dependendo do contexto. Quando você fala aí de trabalho, o coração e a serpente, né? Se tratando de situação de trabalho, aqui é o coração e a lua, vai nos falar que a pessoa romantiza muito ali o trabalho. Ela tem que ser mais pé no chão, ela tem que ter mais critério, ela tem que prestar mais atenção, né, sobre o trabalho, né, naquilo que ela vem fazendo, se ela não está de alguma forma vacilando, né, com as coisas, né, ela não está sendo muitas vezes atenciosa. Então isso ela tem que de fato analisar, né, sobre o trabalho aqui, as alianças, né, e o coração dentro do campo profissional pode falar muitas vezes que a pessoa ela tem algum negócio com o cônjuge ou até mesmo com boas amizades, é um negócio do trabalho que segue firme, né, um bom relacionamento, é algo que é uma sociedade bastante propícia a prospectar novos frutos. Exemplo, aqui o coração e os livros dentro da espiritualidade, segredos a vindo a ser revelados, né, da espiritualidade, mas segredos bons, né, segredos que estão relacionados à alma, né, de modo geral. O coração, juntamente com... Quando o coração se fala de uma situação da qual está impedindo nossa vida, muitas vezes é que não estamos conseguindo olhar para as nossas emoções, né? Estamos sendo escravos das nossas emoções, não estamos dando conta de encarar algum sentido da nossa vida que se trata do contexto emocional. Então a carta do coração ela vai trazer isso, tá? Principalmente quando ela está com a carta das nuvens próxima ali, pode se tratar de uma depressão também. Ou seja, um momento do qual a pessoa se encontra depressiva na vida, de um modo geral. Pode se tratar disso, tá? Quando a carta do coração está relacionada aí a um fato que muitas vezes negamos encarar na vida, né? E quando vem das coisas do coração, pode ser alguma depressão escondida, pode ser alguma rejeição, né? Algum sentimento do qual a pessoa não está sabendo lidar muito bem com esse sentimento. Então vai envolver aí uma série de coisas, né? Vai envolver uma série de coisas. Então, né, pessoal, falando hoje da carta do coração, né, chegando aí ao fim da live, agradeço a todos pela participação. E amanhã novamente tem live, né, no mesmo horário às 23 horas. Eu não sei qual carta ainda vou falar amanhã, mas amanhã eu vou decidir. Eu vou estar voltando nesse mesmo horário, tá? Para quem gosta de assistir minhas lives, né, gosta de aprender sobre baralho cigano, faço um convite aí a vocês. Para quem também se simpatiza, né, com a live também, quiser assistir, fica à vontade. A foice com o coração depende, né, Márcia? Se a foice sai antes, exemplo aqui do lado esquerdo, ela vai estar indicando algo que está chegando um corte ou que já aconteceu o corte, está para se cortar. Né? Se ela sai assinando a jogada, é algo que já praticamente aconteceu, né? Se ela sai do lado direito, e aquilo propicia uma reconciliação, tá? Pode favorecer uma reconciliação, tá bom? Olha lá, André Silva, gratidão, tá sempre acompanhando aqui as lives, né? E o coração também, eu não mencionei, né? 2 mais 4, número 6, dentro da numerologia é um número que vai ligar as coisas do macro e do microcosmos. É uma união com as coisas divinas, com as coisas celestes, né? Um entrelaçamento, né? Estrela de Salomão, de Davi, como queiram saber.
Da Márcia, obrigado pelas explicações. Então é isso, pessoal. Amanhã voltarei novamente. Obrigado a todos pela participação. E amanhã, né? Praticamente hoje, né? Porque já passou da meia-noite, né? Aqui, deixa eu ver. Já passou da meia-noite. Agora são meia-noite e 33. Então praticamente já passou. Já passou. Então, pessoal, agradeço a todos pela participação. Um beijo no coração de todos.